mais feliz da terra, povo abençoado. Estamos de volta aí para a nossa live de número 8. Ontem nós falamos a respeito da importância de entendermos o escudo da fé. Paulo fala que o escudo da fé ele era feito de uma parte de couro. E o soldado todos os dias precisava fazer o quê? Pegar aquele couro e untar, esfregar óleo naquele couro para que aquele escudo não viesse a craquear. Ele fazia o quê? Todos os dias ele untava aquele escudo, aquele couro com o óleo. E o que isso representa para nós? Isso representa de estarmos em contato, envolvido com a obra do Espírito Santo, dependente dele na nossa fé. Sabermos que a nossa fé precisa estar envolvida no óleo, precisa estar envolvida com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso mestre, é o nosso treinador. Ele que nos instrui, é Ele que nos guia em toda a verdade. Depois você leia João 14, 15 e 16. Ele fala também que o soldado precisava todos os dias pegar esse escudo e mergulhar na água, porque o couro precisava ficar encharcado, para que quando viesse aquelas setas que tinha, aquelas pontas, que era colocada no fogo, antes de ser lançada, o soldado pudesse usar o escudo e aquele escudo pudesse, então, aquela flecha pudesse bater naquele couro que estava encharcado de água e pudesse, aquela flecha pudesse ser apagada. É isso que ele descreve, os dardos inflamáveis do maligno sendo apagados. E eu falei também, o que isso representa, na nossa vida? Representa que a nossa fé precisa estar mergulhada na palavra. A nossa fé precisa ser bíblica, precisa estar fundamentada e alicerçada na palavra. E eu falei também que o escudo era proporcional ao tamanho do soldado. Ou seja, se o soldado fosse grande, o escudo tampava todo o seu corpo. Se o soldado fosse menor, e assim por diante. Isso representa o entendimento de que quando nascemos de novo, o Senhor deu para cada um de nós uma medida de fé. E nós somos responsáveis de desenvolver a nossa fé. E a nossa fé, ela sempre vai ser proporcional aos desafios, ao chamado, ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Beleza? E hoje nós vamos estar falando a respeito de algo muito importante, que está aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 2. Vamos ler e depois nós vamos fazer um minutinho de oração. Hebreus 4, versículo 2 diz assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Meu Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por esse dia maravilhoso. Esse é o dia que o Senhor fez. E nós nos apropriamos da sua paz, da sua alegria, do seu favor. Obrigado pela parceria com o Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque nós temos vida eterna. Nós temos, Pai, as promessas do Senhor. E para todas as promessas nós já temos o sim e o amém. Obrigado por essa porta que o Senhor nos abriu. Obrigado por cada um dos nossos ouvintes. E eu oro para que os olhos do entendimento deles sejam iluminados, para que eles compreendam e entendam a Tua palavra, e que essa palavra não volte vazia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, é muito forte o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui. Porque ele fala, e daqui a pouco nós vamos voltar para o capítulo 3 para contextualizarmos essa fala aqui. Ele está relatando a respeito do povo hebreu, da caminhada deles no deserto. E ele fala que a mensagem a trajetória desse povo não foi uma trajetória feliz. A gente sabe que eles pereceram, eles morreram no deserto. Eles não alcançaram a terra prometida, Deus separou ali Josué e Calebe e alguns que foram com eles, mas todos esses aqui morreram, eles pereceram no deserto, eles não
entraram na terra prometida. E nós vamos entender por que eles não entraram. No versículo 2 que nós lemos, disse que a mensagem que eles ouviram, e ele chama aqui de boas novas, pregada a eles, né, que as boas novas que estão sendo pregadas a nós, também foram pregadas a eles, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Então, o tema da nossa live hoje é fé com ação correspondente, ou seja, a fé, ela precisa de uma ação correspondente. Fé precisa de uma atitude. Você não vai viver fé se você não tiver uma atitude correspondente a essa fé. Ou seja, a fé, ela precisa, a palavra, ela precisa ser praticada. A palavra, ela precisa ser ouvida e a palavra, ela precisa ser praticada. Você precisa dar uma resposta para aquilo que você está ouvindo. Se você ouve a palavra e você não pratica, Tiago diz que é semelhante ao homem que foi ao espelho, contemplou o seu rosto e depois se esqueceu do seu próprio semblante. Então, não vai adiantar de nada. Então, a fé, ela precisa ser acompanhada de uma atitude correspondente. E o texto diz que esse povo aqui não tiveram uma atitude correspondente. E a palavra que eles ouviram, que era uma palavra poderosa, carregada de promessas da parte de Deus, de nada lhes valeu, porque não foi acompanhada de quê? De obediência. Não foi acompanhada de quê? De uma atitude de fé. Eu quero voltar com vocês lá, no capítulo 3, para a gente conseguir entender melhor aqui, combinado? Hebreus capítulo 3, a partir do versículo de número 7. Tem uma epígrafe aqui na minha Bíblia, eu estou numa tradução NVI, que diz: advertência contra a incredulidade. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz e por isso fiquei irado contra aquela geração. E disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Marca essa palavra caminhos aí, porque nós vamos entender o significado dessa palavra aqui. Versículo 11. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Versículo 12, aí vem a advertência para nós. Cuidado, irmãos, para que em nenhum de vocês tenha um coração perverso, ou que haja um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. 13. Ao contrário, encoraje-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Primeiro eu quero dizer que eu estou aqui, todos os dias nessa live, para encorajar você. O que eu estou fazendo aqui é seguindo uma instrução da palavra. Eu quero até repetir esse versículo que diz assim, versículo 12, lá no finalzinho, diz assim, 13 na verdade, ao contrário, encoraje-se uns aos outros todos os dias. Eu estou aqui para encorajar você a não permitir a incredulidade entrar no seu coração, a não permitir a dúvida. E ainda que você possa ter passado ou está passando por um momento de dúvida,
Sabe como você resolve as questões de dúvidas? Com a palavra. Se você tem uma dúvida, é porque você não tem revelação a respeito daquele assunto. E aí como você resolve essa dúvida? Indo para a palavra, estudando a palavra, ouvindo a palavra, buscando a instrução da palavra, que essa dúvida vai embora em nome de Jesus. Mas ele fala também a respeito da incredulidade. E nós precisamos tanto resistir à dúvida quanto à incredulidade. Agora, no capítulo 3, após essa leitura, fica fácil entender o que o escritor aos Hebreus está dizendo no capítulo 4, que fala que a mensagem que eles ouviram de nada valeu, porque não foram acompanhadas de quê? De obediência, não foram acompanhadas de fé, de uma atitude correspondente. E Deus ainda, ele fala que esse povo aqui viu durante 40 anos o quê? Sinais. Esse povo viu o Senhor tirando eles do Egito com mão forte, debaixo de sinais, né? A gente sabe que o juízo de Deus no Egito trouxe praga de gafanhotos, houve ali a praga dos piolhos, das rãs, o momento que as águas se transformaram em sangue, houve a praga das trevas, né? Onde aquele lugar ficou totalmente tomado por uma escuridão. Mas é interessante que quando você vai lá, você sempre vê que Deus fazia distinção, aleluia, entre o povo do Egito e o povo hebreu. O Senhor fez distinção. A Bíblia diz que havia praga de piolhos lá no meio do Egito, no meio até da casa de Faraó, mas no meio do povo hebreu havia distinção. O Senhor estava ali guardando. E aquele povo viu o Senhor tirando eles do Egito agora, viu o mar vermelho se abrindo, depois viu o mar se fechando e todo o exército de Faraó perecendo. E mesmo assim, depois da sua caminhada no deserto, o que já era suficiente o que eles haviam visto, eles continuaram vendo maná descendo do céu, água saindo da rocha, sapato crescendo junto com o pé, roupas nunca se envelheceram. E mesmo assim, no momento das dificuldades, esse povo murmurava, esse povo endurecia o coração. E a Bíblia diz que Deus se indignou. A Bíblia diz que Deus ficou irado com esse povo. E a Bíblia diz que esse povo, eles pereceram no deserto. Aí eu quero que você vá comigo para o versículo de número 10, a parte B, que diz que eles não reconheceram os caminhos. Essa palavra caminhos aqui é modo de operação. E o modo de operação de Deus é a fé. Qual que é o modo de operação de Deus? A fé. Por que eles não entenderam os caminhos do Senhor? Porque eles não queriam viver em fé. Porque viver em fé envolvia eles confiarem na palavra do Senhor. Fé envolve confiança. E a Bíblia diz que eles não confiavam. Deus trazia sinais, Deus trazia maravilhas. O que Deus falava, Ele cumpria. Mas no momento de pressão, de dificuldade, que eles tinham que muitas das vezes esperar, um espaço que muitas das vezes era dado por Deus entre a promessa e o cumprimento da promessa, o que eles faziam? Eles começavam a murmurar. Então eles não estavam entendendo o modo de operação de Deus. Eles ainda não confiavam em Deus. Apesar de ver todos os sinais, de todos os milagres, de todas as maravilhas. Por quê? Porque a fé, a mensagem que essas pessoas ouviram, não foram acompanhadas de fé, de uma atitude correspondente. E é sobre isso que eu quero estar trazendo ao seu coração. Que a nossa fé, ela precisa ser uma fé bíblica. Eu falei sobre isso aqui na live anterior. A nossa fé precisa ser uma fé fundamentada na palavra. O Senhor colocou uma medida de fé dentro de mim, dentro de você, quando nascemos de novo. Agora, nós somos responsáveis por desenvolver a nossa fé. Nós somos responsáveis em desenvolver uma parceria com o Espírito Santo. Eu falei sobre o óleo que o soldado passava no escudo. Você é responsável de viver uma vida cheia do Espírito. E Paulo vai dizer como se encher do Espírito. Orando em outras línguas, falando em salmos, cantando em hinos espirituais, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor, confessando a palavra, sendo gratos ao Senhor. Ele termina lá sua lista dizendo sobre o quê? Sobre gratidão.
Muitas vezes não há gratidão no nosso coração, ficamos apegados às coisas que ainda não recebemos, mas não sabemos ser gratos a Deus pelas coisas que já temos. Então você precisa, aprender a ser grato ao Senhor por aquilo que você já tem. Levanta pela manhã, louve ao Senhor pelo sol, louve ao Senhor pela luz, por aquele dia. Se está chovendo, louve ao Senhor pela chuva. Renda graças ao Senhor pelos seus filhos, pela sua família, pela provisão, pelo suprimento, pela fé que você já tem. Aí às vezes você fica, eu queria ter a fé de fulano, a fé de Beltrano. Não, querido, viva com a sua fé. Valorize aquilo que você tem, o chamado que você tem, os dons que você tem, a igreja onde você está inserido, o pastor que Deus colocou para cuidar de você, a família que Deus te deu. E aí a gente fica sempre olhando, a grama do vizinho é mais verde, é melhor. E o inimigo sempre nos levando para um lugar de ingratidão, de reclamação, de murmuração. Toma cuidado. Esse povo pereceu aqui no deserto, também por causa da falta de gratidão, pela falta de reconhecimento daquilo que Deus já havia feito por eles. Eles não entenderam o modo de operação de Deus. E modo de operação aqui é o quê? Eles não entenderam os caminhos de Deus. A Bíblia vai descrever lá no livro de Hebreus, e a gente vai andar para alguns capítulos, lá no capítulo 11, e tem aqui uma galeria dos heróis da fé, tem aqui o conceito sobre fé. Eu não vou ler todo o capítulo, mas o texto começa assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam testemunho. Então, a fé é a certeza, a fé é um fundamento sólido daquilo que nós estamos esperando. Agora, enquanto esperamos, nós precisamos fazer como Abraão. Você vai ver aqui que Abraão é citado nessa galeria dos heróis da fé. Chega lá no versículo de número 4, vai dizer, versículo de número 5, vamos lá, 4 fala de Abel, 5 fala de Enoque, 6, 7, não, nós estamos lá no 11, vamos lá. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, sua esposa, apesar de ser estéril e avançada em idade, pela fé, recebeu poder. Entenda isso, ela não podia, ela era estéril. Abraão era avançado em idade, mas pela fé, ela recebeu poder para gerar filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, falando de Abraão, originaram-se os descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Porque quando Deus chamou Abraão, ele se chamava Abrão, não era Abrão. E Deus mudou o seu nome para Abraão, que quer dizer pai de muitos filhos. Antes dele ser pai, antes da promessa se cumprir, Deus começou a trazer isso para o entendimento de Abraão. Deus começou a trazer isso para o convívio de Abraão. Todas as vezes que alguém citava o nome de Abraão, falava o nome de Abraão, então Abraão estava conectado, meditando naquilo que ele era. As circunstâncias estavam dizendo que a sua esposa era estéril, que ele já era velho e que era impossível humanamente dessa promessa ser cumprida. Mas Abraão decidiu ter por fiel aquele que havia feito a promessa. Aí eu quero colocar algumas coisas aqui para vocês. Fé não é positivismo. Eu falei sobre isso aqui na live anterior, toquei nisso. Muitas das vezes a palavra da fé muitas das vezes motivo de comentários desagradáveis por alguns, porque acha que nós que ensinamos, nós que vivemos e ensinamos a palavra da fé, estamos ensinando sobre positivismo. Deixa eu dizer para você, queridos, eu estou aqui para te dizer que fé não é positivismo. A fé, ela tem um fundamento, a fé, ela precisa estar totalmente voltada para aquilo que Deus diz. Você está aqui comigo? Agora, um outro ponto que eu quero colocar
E eu vejo esse equívoco, que fé não nega as circunstâncias. Fé não nega um problema. Você quer ver uma pessoa que está entendendo fé como positivismo, ou entendendo fé como algo que não é? Às vezes ele está doente. Aí alguém pergunta para ele assim, como que você está? Aí ele está doente, ele está sentindo uma dor de cabeça, ou ele tem um caroço. Aí o que ele fala? Não, eu tô bem. Eu não estou sentindo nada. Não, cara, você está sentindo, você está com dor de cabeça. Você tem um caroço no seu corpo. Então nós precisamos entender que fé, ela não vai negar. E quando você fala que você tem um caroço, quando você fala que você tem uma enfermidade, ou quando você fala que está desempregado, ou quando você fala que está desanimado, você não está negando a sua fé. Você está reconhecendo que você está diante de um obstáculo, diante de uma circunstância. Por isso que eu gosto daquilo que Paulo escreve lá em Romanos, quando ele está falando de Abraão. Que Abraão, está lá em Romanos capítulo 4, versículo 19, que Abraão não negou a circunstância, ele reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, que o ventre de Sara era estéril, que Sara era estéril e que ela também já era avançada de idade. Ele reconheceu. Mas a Bíblia diz no versículo de número 21, que ele não se firmou nas circunstâncias. Ele não se prendeu nas circunstâncias. Ele reconheceu que havia lá uma impossibilidade, a esterilidade do ventre de Sara, que ele era avançado de idade, mas a Bíblia disse que ele se firmou na palavra. Porque o que nós precisamos entender é que a fé aqui de Abraão, ela não negou as circunstâncias, mas ela não se prendeu às circunstâncias. E é esse equilíbrio que nós precisamos encontrar. Eu não vou negar as circunstâncias, mas eu não vou viver pelas circunstâncias. Eu não vou, eu sou estéril, Deus me fez a promessa de ser mãe, mas eu sou estéril, então eu não vou ser mãe, eu vou aceitar isso. Deus me fez uma promessa que eu vou ser pai, mas eu já sou velho, né? Abraão poderia ficar pensando assim, então eu vou me contentar que eu não posso, eu não consigo. Não, a Bíblia diz que ele reconheceu as suas impossibilidades, mas a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. A Bíblia diz que ele teve por fiel aquele que fez a promessa. E é isso que nós precisamos entender, queridos, que a fé vai exigir de nós atitudes correspondentes diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante das impossibilidades, diante das situações que vão vir para nos desanimar, e para que eu possa permanecer inabalável diante das tribulações, para que eu possa permanecer nas promessas do Senhor, eu vou ter que ter por fiel aquele que me fez a promessa, olhar para as circunstâncias, como Jesus ensina lá em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 23, olhar para o monte, esse monte pode simbolizar qualquer circunstância na sua vida hoje, e falar à montanha, e falar às circunstâncias. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava lá. O poder de Deus estava lá. Olha que coisa interessante. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, mas havia trevas, havia desordem, até o momento em que o Verbo entrou em ação, até o momento em que Deus liberou a sua palavra, e disse Deus, haja luz. Então, a Bíblia não nega as circunstâncias. A terra estava lá, chega de trevas, deformada. O que Deus faz? Deus fala às trevas, haja luz. Deus fala à desordem, haja desordem. Foi isso que Jesus ensinou, que aquele que disser para o monte, não duvidar no seu coração, mas crer que vai acontecer, então assim será feito. Esse texto que Jesus está citando fala daquele momento em que os discípulos se admiraram, porque Jesus falou a figueira e ela se secou. Ela secou. No outro dia, eles passaram naquele lugar e perceberam que aquilo que Jesus havia falado no dia anterior se cumpriu. E Jesus ensina para eles que a fé funciona. Então eu queria deixar isso aqui para a sua reflexão. Eu queria deixar isso aqui para a sua meditação. Por que aquele povo pereceu no deserto? Porque aquele povo não queria viver fé. E fé envolve
confiança. E você não vai desenvolver confiança se você não estiver se relacionando com o Pai, se relacionando com Ele através do Espírito Santo. Você não pode apenas ter a informação, você precisa se envolver com a palavra, você precisa se envolver com o autor da palavra, você precisa viver uma vida cheia do Espírito Santo, você precisa viver uma vida envolvida com essa palavra, e você precisa também falar a palavra. A palavra, o texto vai dizer lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem por ouvir. Mas não fala, eu ouvi, pronto, acabou, não. O verbo ouvir ali fala de algo contínuo. Você vai ouvindo, até que fé caia no seu espírito. E à medida que isso for sendo gerado dentro de você, você fala. Mas eu estou falando as circunstâncias, e as circunstâncias continuam lá, continua falando, continua crendo. Porque Abraão, ele esperou por mais de 20 anos. E nesse momento de espera, Abraão teve conflitos. Mas se você ler Romanos capítulo 4, você vai ver que Abraão recusou a duvidar. E eu vou fechar aqui, deixando esse texto aqui que eu acho maravilhoso. Ele recusou a duvidar. Sabe, queridos, ele recusou a ficar incrédulo. Olha o que Paulo vai descrever. A partir do versículo de número 18. Contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito. Assim será a sua descendência, sem enfraquecer na fé. E como que eu não vou me enfraquecer na fé? Falando a palavra, meditando na palavra, investindo tempo com a palavra, cuidando, mergulhando a sua fé na palavra, mergulhando o seu escudo no óleo, vivendo uma vida cheia do Espírito. Sabe, queridos, muitas das vezes nós meditamos muito mais nas circunstâncias do que na palavra. Eu gosto muito daquele texto lá de Números, quando Deus trouxe a promessa que estava entregando a terra para aquele povo. O Senhor disse para Moisés, estou entregando a terra para vocês, pode subir e conquistar. E a Bíblia diz que Moisés mandou alguns espias para reconhecer aquele lugar, para ver como que era aquele lugar, se a cidade era cercada por soldados, como eram os muros daquela cidade. E eles foram lá numa missão de reconhecimento e voltaram com um relato dizendo, verdadeiramente tudo que Deus falou é verdade. E trouxemos aqui até um cacho de uva. Olha como que essa terra é abençoada. Como se aquilo que Deus falou ou aquilo que Deus fala fosse mentira. Por isso que a nossa fé precisa ser bíblica, você precisa ter convicção que a sua fé está fundamentada naquilo que Deus disse, porque Deus não tem compromisso com religião, com palavra de homem, com achismo. Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus está preso à sua palavra. Deus vela para cumprir a sua palavra. E voltaram e deram o relato, mas colocaram mais, mas nós não podemos. Isso aí não era Deus que estava falando, era eles mesmos confessando, mas não podemos. Por que a boca estava confessando que eles não podiam, se Deus havia falado que eles podiam? Porque quando chegaram lá, eles meditaram muito mais na circunstância, no tamanho dos gigantes, do que nas promessas de Deus. E isso que acontece, e pode acontecer conosco, e pode estar acontecendo com você. Quando você começa a meditar, e estamos vivendo um tempo muito propício para isso. Desemprego, economia indo à falência, pessoas sem poder trabalhar, uma quarentena que nunca acaba. Mas o que você precisa entender, queridos, é que quando Deus falou para aquele povo, vai possuir a terra, Deus sabia das circunstâncias, Deus sabia dos gigantes, Deus sabia das dificuldades. Quando você e eu começamos o ano de 2020, Deus sabia do final desse ano, Deus sabia por tudo aquilo que iríamos passar. Agora, a fé não precisa negar todas as dificuldades que estamos enfrentando. Eu não estou aqui para negar as circunstâncias, eu não estou aqui para falar, não, está tudo de boa, né? Não, eu estou aqui para dizer para você que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós temos a palavra, nós temos uma promessa
Que enquanto vivermos aqui nessa terra, vamos ser frutíferos nessa terra, vamos ser sal, vamos ser luz. Nós temos uma promessa que Ele vai estar conosco todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. Nós temos a promessa que já se cumpriu, do Espírito Santo vir, ser derramado sobre nós, nos guiar em toda a verdade, ser o nosso ajudador, conselheiro, advogado, treinador, assistente pessoal, nosso amigo. A Bíblia diz que o Espírito Santo anseia por nós. Ele quer ser o nosso parceiro. Nós temos a palavra, nós temos a igreja, nós temos a nossa liderança, nós temos, Deus nos cercou de cuidado. Agora, se eu ficar só preso nas circunstâncias, se eu ficar só meditando nas circunstâncias, se eu ficar só olhando para o lado negativo, eu vou parar, eu vou ficar com medo como aqueles homens. A Bíblia diz que naquele momento Josué e Caleb se levantam, eles estiveram juntamente com eles, viram o que eles viram, ouviram o que eles ouviram, mas o posicionamento deles é um posicionamento diferente. Eles disseram, não negaram a circunstância, se o Senhor for conosco, se o Senhor se agradar de nós vamos subir e nós vamos devorar esses inimigos como alguém devora o pão. Então ele não negou que havia inimigos, ele não negou que havia circunstância, mas ele diz, nós temos uma palavra, então não vamos ser covardes, não vamos ser rebeldes, vamos confiar na palavra do Senhor e vamos subir e vamos tomar posse da terra. Existe um evangelho que está sendo ensinado, que muitas vezes ele não é bíblico. Vamos tomar posse, vamos viver uma vida plena nessa terra, uma vida abençoada nessa terra, mas não haverá resistência, não tem dificuldade, não tem adversidade, não tem sofrimento. E existe um sofrimento que ele é bíblico, que é o sofrimento por causa do evangelho. Não é você sofrer com uma doença, não é você sofrer por causa do pecado, não é você sofrer por coisas que Cristo já sofreu por você, e que você tem promessas na palavra, promessas como andar em saúde divina, promessas como dominar sobre o pecado, promessas como viver uma vida plena, em paz. Você não pode deixar que nada roube a sua paz. Mas nós precisamos entender que no processo da nossa caminhada nessa terra, no desenvolvimento da nossa fé, enquanto vivermos aqui nessa terra, nós vamos passar por adversidades, e por amor ao Evangelho, por amor à mensagem do Evangelho, nós vamos ser aperfeiçoados, e isso envolve sofrimento. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre perseguições, naufrágio, ele fala sobre perigos entre falsos irmãos, ele fala sobre períodos em jejuns, e quando ele ora pedindo ao Senhor que retirasse aquilo dele, qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça é suficiente para você. A graça que eu te dei, ela é proporcional à missão e o chamado que eu te dei. Pronto. O Senhor não tirou as lutas, não tirou as dificuldades, mas falou, existe uma graça pegando junto com você. E vai ser assim, sabe? O inimigo vai querer nos resistir, vai vir nos dar trabalho, vai tentar trazer dificuldades, vai tentar a cada dia atacar a economia do nosso país. Ele vai lutar, esse é o trabalho dele, ele veio matar, roubar e destruir. Mas qual que é o nosso posicionamento? Ficar firme na palavra, como Josué e Caleb. O Senhor nos deu uma palavra, o Senhor nos deu uma promessa. Fazer como Abraão fez, crer contra as circunstâncias. A Bíblia diz que ele teve a esperança no momento que, lógica, dentro de uma forma natural, não havia esperança, mas a Bíblia diz que ele creu, contra toda a esperança, em esperança. Por quê? Porque ele tinha por fiel aquele que fez a promessa. Ele recusou a duvidar. Eu encerro esse momento dizendo isso para você. A sua fé, ela precisa ser desenvolvida diariamente. A sua fé precisa ser uma fé bíblica. A sua fé precisa estar fundamentada na palavra. A sua fé precisa ser mergulhada na palavra. Você precisa viver uma vida cheia do Espírito Santo. Você precisa crer na palavra. Não, a fé não vai negar as circunstâncias e as dificuldades, mas a fé vai trazer à existência
aquilo que não existe. A fé vai remover os montes. A fé vai remover os obstáculos. Eu quero orar com você. Nós vamos encerrar essa semana, hoje é sexta-feira, com esse tema, permanecendo, e nós vamos permanecer. Mas para permanecer, conforme Paulo diz lá em Efésios, nós precisamos estar nos apropriando, entendendo que nós somos justiça de Deus, entendendo a necessidade de nos firmarmos na verdade, porque o cinto era responsável por firmar toda a armadura, desde o capacete, a couraça da justiça, protegia ali o órgão reprodutor daquele soldado. O cinto era responsável por tudo isso. A espada do Espírito, que é a palavra rema, a palavra falada, declarada, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Você precisa crer e você precisa falar. Porque quando você fala, essa palavra gera vida, gera fé no seu espírito. Quando você fala, você é o primeiro a ouvir o que você está falando. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então você precisa orar e nas suas orações precisa haver declarações bíblicas, declarações das promessas de Deus. A sua oração precisa estar alinhada com a palavra. E nós encerramos falando sobre o escudo da fé. A importância de usarmos a fé de uma forma correta. Nós vamos orar. Aleluia! Eu quero orar por você, pela sua família. Eu quero declarar que você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer, você nasceu para frutificar, você nasceu para dar certo. Amém, filhona? Pai, no nome de Jesus, nós estamos encerrando aqui uma semana de vitória, uma semana onde desfrutamos do favor e da graça do Senhor. E hoje o Senhor nos ensinou a respeito da nossa fé ser uma fé que tem atitudes, ou seja, a fé precisa de atitudes correspondentes. Eu não posso apenas ser um ouvinte, eu preciso também ser um praticante. E o Senhor nos exorta aqui usando o exemplo do povo hebreu, o povo que pereceu lá no deserto, dizendo que esse povo pereceu e as promessas que o Senhor fez para eles de nada valeu, porque não foram acompanhadas de obediência, não foram acompanhadas de fé. E aí o Senhor traz uma advertência para a gente cuidar do nosso coração, cuidar para que a incredulidade não nos alcance, cuidar para que o nosso coração não seja perverso, cuidar para que não viemos estar nesse lugar de perversidade, de desobediência. E nós temos um exemplo maravilhoso através de Jesus, que a Bíblia diz que Jesus, ele aprendeu por meio daquilo que sofreu, ele foi submisso à sua vontade, ele viveu nessa terra com um propósito definido, fazer a sua vontade. Por isso ele disse para Filipe, olha para mim, porque eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Jesus abriu mão da sua vontade. Quando ele estava lá no Getsêmani, ele estava agoniado, ele estava travando um conflito entre a sua vontade e a vontade do Senhor. E esse conflito foi tão grande que ele suou, ele teve o seu suor ali como, em vez de ser apenas um suor normal, houve gotas de sangue ali no seu suor. Tamanha que foi a luta e o conflito que foi travado ali. E houve um momento que ele disse, Pai, se possível passa de mim esse cálice, esse sofrimento, esse peso, mas todavia não faça a minha vontade. Ah, Senhor, eu creio no Evangelho, eu creio no poder da fé, mas eu sei que muitas das vezes vamos precisar aplicar o nosso coração e vamos precisar, Senhor, negar a nossa carne, negar as nossas emoções, negar a nossa vontade para permanecer na sua palavra. Muitas das vezes naquele momento de conflito, de espera entre a promessa e o cumprimento da promessa. Nós temos aqui o exemplo de Abraão que precisou crer contra todas as circunstâncias. Mas nós aprendemos hoje também que Abraão em momento nenhum negou as circunstâncias. Então, Senhor, essa pessoa que está passando por diversas circunstâncias na sua vida, eu declaro que essa palavra chegou para gerar fé no coração dela.
Ela foi ministrada e aprendeu que a fé, ela não fica presa à circunstância, mas a fé, ela fica presa à sua fidelidade. Abraão teve por fiel aquele que fez a promessa. E porque ele teve por fiel aquele que fez a promessa, Sara recebeu poder para ser mãe. E eu declaro essa pessoa recebendo poder nesta manhã, para vencer as suas impossibilidades, para remover os montes. Eu declaro essa pessoa recebendo poder para dizer ao monte, aos obstáculos, à circunstância, a qualquer tipo de dificuldade que ela está enfrentando. Eu declaro em nome de Jesus, portas se abrindo. Eu declaro que essa pessoa que já estava desistindo, já estava desfalecendo, agora ela está sendo edificada, fortalecida, e pelo poder do nome de Jesus, ela está sendo levantada, ela está sendo erguida, e o Senhor está ajudando ela, porque o Senhor é o nosso ajudador. Eu declaro milagres acontecendo. Eu declaro curas agora acontecendo. Eu declaro pessoas sendo cheias do Espírito, batizadas com o Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus portas se abrindo. Eu declaro essa empresa prosperando e avançando agora. Eu declaro essa pessoa que tem um negócio, que está começando um negócio, ela fluindo e prosperando, porque a tua palavra diz que se eu estiver no Senhor e a sua palavra estiver em mim, eu vou dar muitos frutos. E o Senhor diz que tem prazer nos meus frutos. O Senhor tem prazer que eu venha dar muitos frutos. O Senhor tem prazer na nossa prosperidade. Obrigado, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar te abençoando ricamente, poderosamente, um final de semana abençoado. E nós estaremos de volta na segunda-feira com mais uma live e com um tema diferente. E eu sei que nós vamos ser muito edificados. Compartilhe essa live, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações. Você que nos acompanha pelo Facebook, vai lá e também vai lá e curta a nossa página. Nós transmitimos através da fanpage da igreja Verbo Betânia, e é muito importante, por ser uma fanpage, que você esteja curtindo, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Beijo no coração.